Hoje está começando mais um Botando a Cara no Sol e você seja bem-vindo a mais um episódio dessa série de episódios que a gente está aqui conversando com pessoas que fazem a diferença, principalmente na cidade de Timon, aqui no Maranhão. Prazer ter você com a gente acompanhando aí todas essas histórias que estão rolando aqui. Eu tô adorando conhecer muito mais, principalmente sobre a minha cidade. E hoje eu converso com ele, que é casado, pai de 4 filhos, e foi de roceiro a tenente da Polícia Militar. Eu tô falando do Tenente Cristino. Seja muito bem-vindo, Tenente. É um prazer ter o senhor aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente já estava ansioso de a gente também participar. A gente sempre está assistindo as entrevistas de outros amigos, companheiros que já passaram por aqui. E a gente ficou muito feliz quando recebeu uma ligação dizendo que a gente vinha aqui participar também. Estou à sua disposição aqui. Então vamos lá, vamos começar aí a contar essa sua história, porque eu falei aqui na abertura do programa de roceiro a tenente da Polícia Militar. Sim. O senhor tem orgulho dessa história, tenente? Sim, tenho muito orgulho da minha origem. Eu sempre falo isso, às vezes as pessoas não querem acreditar, né? Mas foi um desafio grande que a gente enfrentou. E aí é que a gente aprende a valorizar, né? Quando a gente consegue com muita dificuldade. A minha vida, dizer que eu sou filho de um lavrador, né? Um agricultor da roça, aquele tempo da roça no toco. E meu pai... O que é a roça no toco? É aquela roça não mecanizada, né? Que fazia só brocar, derrubar e ficava os tocos lá. Sim, eu já vi. Né? Uhum. E tinha que ser só no braço mesmo. Hoje as roças, a agricultura hoje ela está mais mecanizada, que é desmatado, faz um arado e já usa uma forma bem diferente do que a gente trabalhava antigamente, né? É porque diz que agora o agro é tech, o agro é pop, né? E a tecnologia chegou também. Então assim, meu pai, Alderico, que nasceu e se criou no interior, na roça. A minha mãe também é oriunda também lá da mesma região, a Maria Santana, né? Somos 8 irmãos, 8. Então era uma família bem numerosa e as necessidades naquela época era bem, né, de muita dificuldade para criar esses 8 filhos, né? E a gente ajudou, eu por ser o segundo desses 8, é quem carregou o fardo, né? Ajudou a carregar esse fardo para criar. Porque praticamente era o mais velho, né? A diferença sobre o mais velho é pouca, né? E nunca deixei meu pai na luta sozinho. E aí a gente trabalhando na roça, aos 15 anos mais ou menos, meu pai resolveu trazer nós todos aqui para Timon. E então essa roça era onde? São Roque. Eu nasci e me criei lá no São Roque. Uhum. São Roque, ele fica a 25 quilômetros daqui de Timon, ali próximo do castelo. Sim, mas faz parte do nosso município, né? Faz, é 25 quilômetros. E ali a gente tem uma história, porque a gente nasceu ali mesmo. Naquele tempo não foi na maternidade, não. Foi lá a parteira mesmo, né? Uhum. Então eu sou originário de lá. A gente nasceu ali. Hoje eu tenho 25 anos que a gente tem uma associação lá. Porque, assim, a gente valorizar as nossas origens. E eu sempre trabalhando pelaquela comunidade. E uma história de superação, né? Porque meu pai, ele era uma pessoa que tinha essa visão que para que a gente pudesse mudar, sair daquela extrema pobreza que a gente passava ali, a gente tinha que buscar novos horizontes, que no caso era estudar. Ele não foi uma pessoa que estudou, minha mãe também estudou muito pouco, mas ele sempre teve essa visão que nós tínhamos que fazer diferente, né? E ele entendia que a saída era a educação. Uhum. E hoje a gente vê. Só que naquela época também, quem morava na zona rural, que morava no interior, a educação lá, as escolas lá só oferecia até o 4º ano primário. Era casa de taipa, aqueles galpões, né? Eu também estudei lá, naqueles galpões ali que não tinha a mínima estrutura.
Aí o pai, para colocar o filho para estudar, para dar continuidade, ele tinha que se apegar a algum parente para ceder aqui um espaço, né, na casa para botar o filho para estudar, né? Hoje, bem diferente de hoje, né? E te contar uma história que a gente já morando aqui, nós fomos o primeiro, quando viemos do São Roque, nós viemos para um bairro que estava iniciando. Aí era um loteamento. Aí ele comprou um terreno que era o que ele podia naquela época, né? Uhum. Que era mais barato. Comprou um terreno ali próximo do açude, onde tinha um açude, que hoje é o Parque Aliança. Nós chegamos lá, não tinha energia, não tinha água. O loteamento tinha feito um poço lá para que os moradores pudessem puxar água. E aí foi aumentando a população, e aí a disputa por essa água só num poço só para essa população, né? A minha mãe já começou a uma luta, criar uma associação. Aí eu acho que isso aí já vem dessa luta, né, de ser líder, uma liderança comunitária. E lá ela conseguiu buscar melhorias junto ao poder público para aquele bairro. Aí também contar que aqui, a gente já morando aqui, e as dificuldades, meu pai arrumou um emprego que ganhava um salário mínimo para sustentar 8 pessoas, a gente partiu para a roça de novo. Mas morando aqui, porque ele queria que a gente estudasse. Sim. E aí, qual foi a minha saída para continuar estudando? E todo dia para a roça, lá no São Roque, a 25 quilômetros de bicicleta, e no final do dia estava voltando para cá. Todo mundo na região sabe da minha história, que era essa luta. Era o diferencial. É um percurso longo, né? 25 quilômetros de bicicleta, você levava aí quanto tempo? 1 hora? E passava o dia todo na roça, trabalhando na enxada. E estudava à noite. E à noite estava lá, cansado, enfadado, mas não desistia, né? E aí a gente voltava de manhã de novo, passava o dia trabalhando na roça, e à noite estava aqui de volta no colégio. Mas a roça não foi o seu único meio de subsistência, né? Vamos dizer assim, porque o senhor foi também pedreiro, oleiro, servente. Onde entra essas ocupações na sua vida? Você vem para cá com 15 anos, aí começa essa ida e volta, né? Continua trabalhando na roça. E quando entra a olaria... Pronto. Tudo foi a necessidade. E a gente sempre com aquela visão que a gente poderia enfrentar as dificuldades e vencer, né? Naquela época, quando nós viemos aqui para Timon, a gente se arranchou, se hospedou numa casa que tinha um morador, tinha morado lá e tinha deixado um ranchozinho. Aí tu imagina que era um ranchozinho pequeno, de taipa, coberto de palha, e que a gente se arranchou todo mundo ali dentro. Como nós tínhamos comprado um lote de terra... 10 pessoas, né? Porque eram 8 pessoas. irmãos, seu pai e sua mãe. 10 pessoas. E nós não, lá também, dizer que lá a gente não tinha móvel nenhum. O nosso fogão era um monte de pedra no pé da parede. Com a lenha, né? Nem com a lenha. Aí, onde foi que entrou o oleiro? Lá no nosso terreno, lá no interior, tinha uma parte lá de barro, na beira de um riacho, que disseram que aquele barro dava tijolo. Aí meu pai disse, rapaz, nós vamos fazer um tijolo, nós vamos fazer tijolo que nós não podemos comprar, para nós começar a construir a nossa casa, para sair desse rancho. E aí depois eu topo, depois nós vamos. E aí depois da roça, a lavoura da roça, né, do legume, aí nós partimos para fazer tijolo. O tijolo da nossa casa foi feito por eu e meu pai junto. A gente também continuava, não tirava o foco da escola, né? Uhum. A gente trabalhava o dia todinho lá na olaria, cortando barro, fazendo tijolo, para poder construir a nossa casa, mas à noite estava aqui na escola, estudando, na luta. E aí o senhor termina o seu ensino médio, né, que na época devia ser ainda o 2º grau, e quando o senhor decide ser policial militar, tenente? Aí foi o seguinte, quando eu consegui entrar na polícia naquela época, essa luta todinha que eu fiz aqui foi para fazer o ensino fundamental, que lá só foi até o 4º ano primário. Aí tinha quinta série, sexta série, até 7ª e 8ª, né? Quando eu consegui concluir esse fundamental, que era o ginásio, né?
Aí foi que eu tive a oportunidade de entrar na polícia. Para a glória de Deus, a gente conseguiu melhorar, começar a trabalhar na Polícia Militar em 1987. Lá também a gente enfrentou uma luta naquela época, graças a Deus, tudo isso, a gente tem aquela visão de crescimento. Quando a gente estava tentando ir para lá, eu já fiz logo um curso de datilógrafo. Isso aí me salvou, que quando eu cheguei lá, moço, me levaram a gente lá para o Cefap, e lá, quando a gente chegava, passavam uns 6 meses na capina, para depois ir para o curso de soldado. Aí eu digo, rapaz, isso aqui não é nada diferente do que eu já fazia. Para muitos que estavam ali, era uma coisa do outro mundo, era, né, uma coisa diferente, mas para mim já era uma coisa que a gente já estava acostumado a fazer. Só que no terceiro dia, que a gente estava ali na capina, chegou lá um sargento Aristóteles, dizendo que precisava de uma pessoa que tivesse curso de datilógrafo. Olha aí. E só tinha eu nessa turma. Deus é maravilhoso. E aí a gente começou a trabalhar já como administrativo, né? E as coisas foram fluindo melhor, né? Mas a nossa vida toda foi de muita luta, né? Tenente, o senhor policial militar, como o senhor enxerga determinada atitude dos militares, de alguns militares, né, que deveriam proteger a população e, na verdade, amedrontam a população? Isso não prejudica a classe e policiais sérios que têm como missão proteger a vida da sociedade, Sim. das pessoas que fazem a sociedade? E, Júnior, eu costumo dizer que toda instituição ela é feita de seres humanos, né? Então, a gente não pode nem culpar a instituição, porque a instituição, os cursos de formações, ele não recomenda, né? Ele tenta moldar muito cada ser humano que ali está fazendo um curso. Agora, assim, atitudes que são isoladas, são da pessoa, né? Porque às vezes as pessoas dizem para mim, rapaz, eu não vejo em você um policial, porque com tanta paciência, né, que trata todo mundo bem, mas isso aí é muito relativo, é de pessoas para pessoas. E ali não é um curso de formação, porque dizer para você que eu tive a honra de participar do primeiro comando de operações especiais da Polícia Militar do Piauí. Esse foi o primeiro comando que foi criado para a Polícia Militar do Piauí, que se responsabilizava pelo Estado, né? E era um grupo pequeno na época, que só eram 36 policiais, que era responsável por esse tipo de operações, né? Operações especiais, que lidava com assalto, sequestro, que naquela época era bem... né? Hoje é comum, né? Infelizmente. Infelizmente. Né? Mas sempre a gente teve essa mesma postura, nunca mudou. A postura de tratar bem todo mundo, de respeitar todo mundo, de ter muita calma, muita tranquilidade, ter a consciência que você é um funcionário público, seu patrão é o povo, né? Exatamente, isso é muito importante. E o senhor mora hoje dentro da cidade, né? Não mais na zona rural, mas não perdeu o elo aí com São Roque, né? Porque o senhor que funda essa associação de moradores do bairro São Roque, o senhor falou para mim que era para... Muito rapidamente, mas eu queria inclusive que o senhor estendesse essa fala sobre o objetivo da fundação dessa associação, né? Nosso São Roque, nosso povoado, onde eu nasci, praticamente me criei, porque assim, Júnior, eu saí do São Roque para trabalhar aqui, mas você viu que o vínculo de ir e vir todo dia. Sim. Isso eu nunca deixei de fazer, de continuar até hoje. A gente tem um sítiozinho lá, nossa casa lá, e a gente gosta daquilo dali, a gente ama a zona rural. E por que da criação da associação? Porque o nosso povoado, primeiro, ele ficava isolado no inverno, porque lá não tinha uma ponte. Tem um riacho e não tinha uma ponte. Quando chegava na época da Semana Santa, que a Semana Santa sempre é no inverno, a gente tinha que atravessar, levava no carro até a beira do riacho, e tinha uma palmeira lá
para a gente atravessar por cima dessa palmeira, atravessar as coisas e depois dar continuidade já com o animal. E aí, essa penúria que a gente passava ali, eu vi que a gente poderia criar uma associação. Lá nós não tinha energia, nós não tinha sistema de água, nós não tinha essa travessia. E tudo isso a gente conseguiu com a associação e foi através desse grupo aí. Eu quero agradecer muito a parceria com o Chico Leitor, foi o cara que abraçou a causa junto comigo, porque viu a minha luta, viu a vontade, o interesse que a gente tinha de lutar pelo aquilo dali. E hoje a nossa comunidade é uma comunidade bem desenvolvida. Lá nós temos um sistema de água que abastece mais de 60 famílias, é gerenciada por nós lá, pela própria comunidade. Nós temos uma ponte de concreto, Olha. que só Deus acaba com ela lá, né? Nós temos lá, eu tenho com 18 hectares de terra, eu tive a ideia, muita provocação assim por parte do Chico, sempre me provocava. Cristino, por que a gente não bota aquele povo para produzir? Que tu gosta daquilo dali, tu defende aquilo dali. Agora aquela comunidade, ela tem que produzir alguma coisa. Aí depois vamos fazer. E ele tem razão. Aí eu peguei, chamei um fotógrafo e mandei medir 7 hectares de 12, na época só tinha 12 hectares. Tiramos 7 hectares, foi demarcada lá, eu cheguei para ele, agora eu aceito o desafio. Nós vamos fazer um campo agrícola para a comunidade, porque eu estou doando o terreno. E aí ele conseguiu as máquinas, uma empresa para fazer o desmatamento. E todo ano, isso já está com mais de 5 anos, já está com 6 anos, a gente mantém lá, todo ano a gente consegue os tratores da prefeitura, faz o arado, arruma a semente, aí eu relaciono todos que querem trabalhar lá, e aí a gente divide em lotes, eu mesmo vou para dentro, divido em lotes, e entrega para cada um o seu lote, para que eles possam produzir. Produzem feijão, produzem milho, quiabo. E aquilo que eles produzem, né? É deles. É deles. Nunca cobrei nada e não cobro. Para minha satisfação é ver aquele povo produzindo. Sim, eu acho que deve ser uma grande satisfação. Quero só fazer uma correção, que eu acho que eu estava chamando São Roque de bairro, mas na verdade é um povoado, né? Que faz parte do município de Timon, como o senhor falou, até citou o Castelo também. E eu acho que deve ser uma grande satisfação. O senhor se considera lá, na verdade, o senhor acha que as pessoas o consideram como uma liderança? Elas lhe enxergam assim? Elas sentem confiança no senhor de dividir os problemas e saber que o senhor vai ajudar a resolvê-los? Pois é o que a gente ouve de todo mundo, né? E era um clamor também que a gente pudesse se envolver, tivesse um mandato, mas eu nunca pensava nisso, não. Eu sempre pensei em ajudar, porque eu sou grato a Deus por tudo que Deus me deu, né? Daquela luta que a gente estava falando lá do início, né? Da onde a gente não saiu, a gente começou, né, a nossa luta. Essa trajetória toda que a gente teve para chegar onde chegou, eu sou grato a Deus, né? E aí a forma de gratidão é a gente cuidar das pessoas, compartilhar. Eu te digo com toda certeza perante Deus que o que eu ganho, eu compartilho o tempo todo. Isso não é agora, sempre. Que bonito, Tenente. Eu fico muito feliz também de ouvir o senhor dizer que a gestão municipal tem participado disso ativamente, contribuindo para isso, porque eu acho que isso é uma função da gestão municipal e que essa função está sendo muito bem executada, né? O senhor falou aí dos tratores, de todo esse apoio logístico que o município tem dado. Todo ano é feito isso, a gente sempre buscou essa parceria e sempre tem dado certo. Eu acredito também hoje, e confio muito nessa gestão da prefeita, por ela ter uma origem igual à minha, né? Sim. Nasceu na zona rural, filha de um vaqueiro, né? Um agricultor também, né? É agricultor. E ela nasceu ali na zona rural, e hoje a gente vê que todas as ações que ela procura fazer aqui na zona urbana, ela quer levar para a zona rural e leva, né? Tem levado. Então, a valorização hoje da zona rural tem sido bem diferenciada. Não é que o Luciano não fez isso, mas hoje a gente vê essa atenção por parte dela.
E a gente acredita muito que ela tem esse olhar por ela saber das necessidades, por ela conhecer a necessidade da pessoa que mora na zona rural. Que bom, que bom. Eu fico muito feliz em ouvir isso, porque isso faz com que a cidade seja uma só e não haja essa separação, né, desses limites entre zona urbana e zona rural, onde toda a cidade tem acesso a todos os benefícios que o governo municipal deve e tem feito para as pessoas. Mas, você queria falar? Pode falar. Pois é. A gente sabe, a gente costumava ver a migração das pessoas, a luta das pessoas para vir morar em Timon. Porque a preocupação era o estudo dos filhos. Coisa que hoje não tem mais necessidade. As escolas de qualidade também chegaram longe, né? As escolas de qualidade chegaram lá. O ensino de qualidade chegou lá, né? Hoje a gente vê na zona rural as quadras esportivas que estão sendo levadas para a zona rural. Coisa que não existia nem as escolas agora. O senhor sabe que eu acho a prefeita extremamente corajosa. Eu estava até dizendo, se ela vier podcast, eu vou perguntar isso para ela, porque ela investe em educação, onde muitos políticos não querem fazer isso, porque investir em educação e investir em cultura também, que ela tem feito isso, faz com que a gente torne indivíduos pensantes. Indivíduos pensantes é um perigo para determinadas situações, né? E a prefeita é muito corajosa e eu acho isso muito bonito. Tenente Cristina, a gente está chegando no final do nosso podcast, infelizmente. Eu espero que o senhor tenha gostado bastante, mas a gente tem, o senhor está acompanhando o podcast, né? Já que o senhor estava com vontade de vir e veio. No final, a gente tem uma perguntinha surpresa aí, inusitada, uma pergunta quente, onde o senhor vai literalmente colocar a cara no nosso sol, afinal o senhor veio para botar a cara no sol, né? Estou à disposição. Só, tenente, só que cuidado para não se queimar. Eu vou fazer a pergunta, o senhor bota aí, tá bom? A gente está acostumado a botar a cara no sol? A trabalhar no sol, botar a cara no sol, botar o corpo no sol. Então vai ser fácil, né? É verdade, tenente, que o senhor fez uma mudança na caminhonete da Polícia Militar? Sim. Que história é essa? Conta aí pra gente. Uma certa vez a gente estava por volta de quase meia-noite. Você pode tirar, para não me incomodar muito. Pronto. Quase meia-noite. Até a foto, né, Matheus? A gente estava quase meia-noite nas rondas, quando a central mandou que a gente determinou que a gente deslocasse para um determinado endereço para resolver uma ocorrência lá, né? Quando chegando lá, a gente se deparou com a expulsão do dono da casa, que não aceitava mais o inquilino na casa. Eita. E aí já tinham brigado, já tinha confusão para todo lado. E o inquilino já tinha arrumado todas as coisas, mas não tinha dinheiro para pagar. E até naquela hora, né, meia-noite, para arrumar um carro de mudança. Eita, e aí, mas o dono foi mal, né? Devia ter deixado pelo menos de amanhecer. Eles já tinham ido às vias de fato, já tinham brigado. Então, né? O cara achava que não dava mais para continuar ali. Uhum. E aí, quando eu me deparei com aquela situação, quase meia-noite, e eu vi que as coisas dele já estavam tudo no meio da casa lá, aí eu perguntei se ele tinha para onde levar aquilo ali. Ele disse, rapaz, o único lugar é a casa da minha mãe. E ficava num bairro distante, né? aí o motorista se surpreendeu com a minha atitude, né? E o meu amigo, você pega essa caminhonete, coloca ela de ré e encosta bem aqui. Aí ele falou assim, sargento, o que o senhor vai fazer mesmo, moço? Fazer uma mudança, moço. Resolver, não foi para resolver o problema? E se eu deixar esse problema bem aqui, ele vai se alastrar, daqui a pouco nós vamos ter que voltar, e talvez pode acontecer o pior. Sim. Entendeu? Então a polícia é para isso, é para resolver, e eu vim para resolver. Meu amigo, coloque todo o que der para colocar. Se não der numa viagem, nós vamos fazer 2. Mas eu faço só mudança hoje à noite. Eu tenho até amanhã de manhã para resolver isso aqui. E graças a Deus foi resolvido. O senhor deixou na casa da mãe dele. Fui entregar para a mãe dele. Cheguei lá, disse, senhora, a senhora é a mãe do rapaz aqui. E ele estava nessa situação e aqui está, nós estamos entregando ele aqui juntamente com a sua mudança.
O pessoal, os vizinhos ficaram assim assustados de ver a polícia aquela hora fazendo mudança, né? Tenente, mais uma vez, quero dizer que foi um prazer ter recebido o senhor aqui, escutar a sua história, conhecer a sua história, que é surpreendente, inspiradora. Desejo muito sucesso, muito mais sucesso aí na carreira que o senhor está trilhando aí e muita saúde para o senhor aproveitar com a sua família lá no São Roque, aqui em Timon, onde quer que seja. Muito obrigado. Muito obrigado, digo eu, Júnior. Foi um prazer, uma satisfação. Até porque muita gente que às vezes conhece a gente não sabe da história, né? Sim. Eu sempre digo que as pessoas, ele vê só a vitória, não viu a luta, né? Acha que foi fácil. Tem gente lá na zona rural que não conhece a nossa história de só um cabo de sorte. Não sabe o que a pessoa não sabe passou, o que você passou, né? O que você sofreu, é verdade, Né? é verdade. Eu tenho sempre um lema que diz assim, quem não vive para servir, não serve para viver, né? E é assim que eu sigo e não vou mudar, fé em Deus. Mude não. Você que está assistindo a gente sabe que já tem aí vários podcasts que você pode acompanhar, tá bom? E a gente se encontra no nosso próximo episódio.